quase. Vamos lá? Quase. Essa semana foi uma semana marcada no Brasil com a morte de Cristiano Araújo. E uma frase que chamou a atenção e que está no Face aí, os ateus comentando, os céticos, quando o pai de Cristiano Araújo, no enterro do filho, fez uma pergunta, quem sabe aí? Será que Deus existe? Eu vou dizer para você que está aqui, você que me ouve e me assiste, você que está dentro da igreja evangélica, se você não se preparar, e se você, como disse o apóstolo Pedro aqui em Pedro, que nós precisamos de conhecer a razão de quê? Da nossa fé. Eu diria que tem muito crente que declararia isso. Igual uma irmã de uma igreja evangélica, e já tem tempo, a filha cantava na escola bíblica dominical, uma menininha de 10, 11 anos, uma voz maravilhosa para gravar, e quando ela saiu da escola dominical, foi atravessar para o outro lado, para entrar no carro com seus pais, veio então 4 rapazes na madrugada, que certamente estavam nas bebedeiras, bateu naquela criança, ela caiu morta no chão. E a mãe chegou para o pastor e falou assim: pastor, onde Deus estava? Cadê Deus, pastor? Entende? A fé nossa, se a gente não tiver cuidado e a gente não buscar ler a Bíblia, quando a crise vier, quando uma tribulação vier, quando acontecer uma morte e Deus permitir tirar alguém da sua família que você ama, você que está dentro de uma igreja evangélica, ou você que está dentro da igreja católica, que diz que crê em Deus, você poderá dizer: cadê Deus? Será que Deus existe? Foi a pergunta do pai do Cristiano. Na minha interpretação, quando ele pergunta isso, uma coisa é certa: se o menino tivesse com o cinto de segurança, já que nós cristãos cremos que a Bíblia diz no Salmo 139 que os nossos dias já foram o quê? Já foram contados, e que mais? Aquele era o momento dele, Márcio. Ele poderia estar de avião, ele poderia estar com cinto de segurança. Eu até entenderia o seguinte: se alguém estava sem cinto de segurança e ficou paraplégico ou tetraplégico porque houve um acidente, se ele tivesse usado o cinto, eu digo outro caso, não teria acontecido a pessoa ficar paraplégico ou tetraplégico. Dá para vocês entenderem as questões? Esta foi a crise desse poeta aqui, gente. Sabia que Asaf, entre os mais de 30 mil músicos que Davi, depois Salomão, colocou para, como levita, adorasse ao Senhor, e nós podemos dizer aqui que Asaf era um musicista, era na época aquele que administrava adoração, o louvor no templo. Ele escreveu o Salmo 73 até o 83, 11 salmos, mais os 50, 12 salmos. Se você ler o próximo salmo, praticamente está dentro do 73, 74. Então este homem que era poeta, era adorador de Deus. Deus escolheu Asaf para ficar no templo, conduzindo o povo de Deus, ou conduzindo a adoração a Deus. E Asaf, ele passa um momento de crise terrível. Foi uma crise que ele viveu, como levita de Deus. E que eu e você, que eu já expliquei aqui, que eu não creio em levita. Esse pessoal fica falando assim: por que você é na igreja? Eu sou levita, toco na igreja. Tem nada a ver, todo mundo aqui é levita. Então você que não faz nada, não canta na igreja, não toca na igreja, você é levita. E você como levita, eu como levita, temos nossas crises. E diante da crise que este homem viveu, e que nós podemos viver, nós poderemos declarar igual ele declarou: quase que eu perdi a minha fé, quase que eu desviava dos caminhos de Deus, quase que por um triz eu escorregava e caía. Quase. Você pode falar quase? Porque talvez você que está aqui nessa noite, você que me ouve e me assiste, povo de Deus, está vivendo esse dilema: quase que eu abandonava Deus. Então por quê que a gente entra numa crise como esta e fica nesse quase? E em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte:
Porque a compreensão que nós temos de Deus é deformada. A compreensão que muitos evangélicos, muitos daqueles que dizem que têm Jesus, têm de Deus, é deformada, é uma construção teológica que a gente tem na mente errada. Você quer ver? Quantos sabem que esse versículo? Todas as coisas o quê? Tá bom? A gente declara isso poeticamente. Mas aí a gente passa pela luta, pela prova, perde alguém. O que a gente faz? A gente entra no quase. Eu quase abandonei Deus porque eu perdi meu pai. Eu quase abandonei Deus porque eu perdi meu emprego. Mas vem cá, você não aprendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas são todas o quê? As coisas. Quer ver? A compreensão errada que a gente tem da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Mas falta. Falta o emprego. Falta a comida. Falta ou não falta? Falta. Vamos embora traduzir o versículo melhor? O Senhor é o meu pastor e isso o quê? Me basta. Mesmo eu estando desempregado, mesmo eu passando por lutas, mesmo a minha filha adoecendo a doença incurável, mesmo a minha filha precisando de um transplante de rim, eu fico muito feliz aqui. Eu gostaria que vocês dessem glória a Deus pela Robertinha, filha do pastor Roberto Wagner, que foi chamada a semana, tem uns 15 dias já, porque ela fez o transplante de rins, do rim, e está bem, glória a Deus. Você entendeu? O Senhor é o meu pastor, e isto o quê? Me basta. Então, quando é que a gente entra numa crise que o grande poeta de Deus, Asaf, entrou? Quase me resvalar nos pés. Quando é? Quando nós temos a compreensão errada dos textos da Bíblia. Outro texto, a Bíblia diz em Romanos: porém, em todas estas coisas somos mais do que o quê? Aí a gente poetiza: não, pode ficar tranquila, você vai fazer o concurso público você vai passar, porque você consegue, porque você é filha de Deus, menina dos olhos de Deus, e tem algumas irmãs que chegam a falar em línguas. Aí faz a prova e não passou. Esse texto não tem nada a ver com isso. Todas as, ou melhor, em todas as coisas somos mais do que o quê? Aí nós estamos tendo uma fé ufanista. Você está entendendo? Aí você fala assim: não, fica tranquilo, estou concorrendo 5 vagas lá. 5 vagas, pastor Eugênio. Passei lá, 5 pessoas, eu estou entre os 5. Aí chegou a irmãzinha toda invocada: não, meu irmão, a Bíblia diz aqui, Deus não dá uma palavra para você, viu? Peraí. Em todas as coisas somos mais o quê? Só que o texto lá fala quais são as coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, espada, perigo, passando pela nudez. O que mais aí? Romanos 8. Então por que nós entramos na crise do quase? Porque nós estamos com a compreensão errada da Bíblia. Não é que você orar que Deus, segundo a vontade dEle, e Ele sabe de tudo, que Ele não vai abrir a porta para você, e nós devemos orar, irmão. Mas entramos numa crise quando a gente abre Filipenses: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Aí eu chego para o irmãozinho e falo assim: vai na tua força, minha irmã, na força de Deus, fica tranquila. Aqui a Bíblia diz, ó Regina, tudo você pode naquele que fortalece, vai conseguir. Há uns 10 anos eu entrei numa crise aqui em Montes Claros, porque uma moça levou a Renda Justiça, a associação nossa lá, a escola, e eu, aquela inocência, aquela fé romântica, Maria Clara, o que eu estou pregando aqui é a fé romântica, porque nós romantizamos, irmã, a fé. A gente pega os textos bíblicos, poetizamos ele, pegamos as caixinhas de promessa, poetizamos ela e saímos aí determinando. Quando cheguei diante do juiz, fomos no monte orar, coloquei debaixo de uma árvore no monte lá, coloquei terra por cima e orei: Deus, em nome de Jesus. Quase que eu fazia aquela oração que eu preguei semana passada. Essa irmã está aqui no joelho, Deus.
Conclusão: pastor Eugênio perdeu a causa. Aí entrei em crise, por infantilidade, por falta de compreender a palavra do Senhor. Se eu entrei, que sou um pregador, você também pode entrar. Então fala comigo, quase. Outro texto aí, a Bíblia diz assim, olha: tudo que pedirdes ao Pai em meu, o que acontece? Mas você pede e Deus não faz nada. Aí eu quero rapidinho, que não vai dar para a gente fazer isso aqui. Isso aqui é uma escola de uma semana para a gente entender algumas questões aqui. Mas eu aprendi na visão de Calvino que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é inspiração de Deus. Eu só vou compreender o Velho Testamento pela ótica do Novo e o Novo Testamento pelo prisma do Velho. Os dois estão embutidos um do outro. Na verdade não existe nem Velho Testamento nem Novo Testamento, é um testamento só. Então a nossa fé é uma fé que nós pegamos versículos isolados, não pegamos o texto dentro do seu contexto e queremos referendar as nossas práticas, as nossas declarações, e aí nós vivemos uma vida na angústia, na tristeza, porque a gente prega: pedi, das-vos-á, e Deus não deu, batei e abri-se-vos-á, e Deus não abriu. O problema não é a Bíblia, o problema é que nós pegamos a Bíblia e enchemos a nossa mente da compreensão errada, e aí quando vem o problema e a oração não foi respondida, e eu fiquei desempregado, e estou passando por luta, por tribulação, aí eu fico no quase. Este quase, na verdade, é um pouquinho só para chegar lá. É essa crise. A gente esfria na igreja, desanima e acaba a gente abrindo uma brecha para todo tipo de pensamento ruim, para nos afastar de Deus. Você pode falar quase? Então não precisamos, irmãos, de entender essas coisas. O grande homem de Deus, Asaf, ele entrou numa crise, e Asaf era poeta. Se você ler o Salmo 74, Asaf ainda está questionando a corrupção que estava. Asaf começa a escrever o Salmo 73 e mostrando a angústia dele. E isso pode estar acontecendo com você que está aqui nessa noite, você que me ouve. Deus cura, cura. Deus faz milagres. E podemos orar nessa noite aqui, vamos orar, porque se você estiver enfermo, Deus pode te curar. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, que Deus é Deus, Ele é soberano, e Deus não trabalha com as realidades humanas como nós queremos, e até algumas denominações querem. E eu quero dizer, para a gente passar para o segundo aspecto aqui dessa mensagem nossa, quase, quando é que entramos nessa ideia do quase? Eu estou falando em primeiro lugar, quando nós temos a compreensão errada da palavra de Deus, errônea da palavra de Deus. E aí a gente pega, eu volto a dizer, todas as coisas cooperam para o bem. A gente pede a Deus, a gente ora e não recebe, porque Deus tem a vontade dele, e Deus sabe o que fazer, mas a gente não entendeu o que nós acabamos de declarar, que todas as coisas cooperam para o bem. Quem sabe você está vivendo isso, nessa ideia do quase, e esse é o problema que eu creio, que no final dos tempos vai haver muitos apóstatas, muitas pessoas que apostatarão da fé. E cuidado, porque eu quero colocar em segundo aspecto aqui. A Bíblia diz em Mateus que por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor se esfriará, o que diz agora? Quase. Talvez você está aqui nessa noite, você me ouve, e você está quase esfriando o amor. Você está quase caindo para o lado de lá, porque os quase todos ainda têm um remanescente fiel. Entendeu o negócio aí? Cuidado, porque você está quase indo para o lado de lá e não ficando com os quase do lado de cá, que Mateus diz que por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas não são todos, e graças a Deus, glória a Deus, que ainda vai ficar um remanescente fiel. E aí eu quero mostrar aqui quando Asaf entra nessa crise. Porque se nós formos ver bem aqui, Asaf começou como poeta
deixar que a secura, ele começou a deixar a aspereza entrar na alma dele. Eu fiquei angustiado essa semana, e ainda mesmo que aquela mulher, aquele casal que soltou as fotos de Cristiano Araújo na internet, e nós vamos estar agora com um dos deputados que nós apoiamos, vou perguntar, por que vocês não fazem leis para proibir essa demanda de mentiras, de calúnias, de podridão que existe na internet? Como que aquela mulher soltou as fotos, tirando a privacidade da família? Vocês entenderam o negócio? E tem pessoas que acham ali, olha para você ver aqui, olha para você ver, o amor se esfriará o quê? Estamos vivendo dias, irmão, nós temos de orar a Deus, para que nós não percamos a poesia, a ternura, o romance, a delicadeza. São dias difíceis. Naquele filme O Grande Ditador, quando Charlie Chaplin, ele fala no filme, no discurso do filme O Grande Ditador, ele fala o seguinte: olha, vós não, naquela Alemanha doida, Hitler, e um homem que não tinha um compromisso com, na verdade, com o cristianismo, e Charlie Chaplin disse: olha, vós não sois máquinas, homens que sois, não sejais descrente do amor, porque mesmo em meio a todas as imperfeições, ele continua perene. Então vivemos dias difíceis, e nós temos de vigiar como povo de Deus, é o que Jesus diz, para que nós vigiemos, que nós tenhamos cuidado. A maior bomba que tem havido hoje, antigamente, vamos colocar aí de 20 anos para lá, nós tínhamos uma grande bomba, ou talvez mais de 20 anos mesmo, a bomba da desinformação. Hoje nós temos uma grande bomba, a bomba da informação demais. Eu estava ouvindo essa semana uma psicóloga nova falando para jovens, uma grande mulher, e ela falando o cuidado, porque os adolescentes e jovens estão sendo tão bombardeados que eles não sabem o que querem, sabe? E não apenas os adolescentes e jovens. Então eu creio que chegou o momento das igrejas fazer umas campanhas, que eu gosto de campanha inteligente, campanha racional. É até perigoso falar racional, porque eu tenho medo de negócio racional. Campanha decente. Antigamente nós fazíamos aqui 30 dias sem ligar a televisão, lembra? Já pensou, Débora? Você é tranquila, mas vamos pensar em quem é aqui, os facebookeiros aqui. Os facebookeiros. Um mês sem mexer com Zap. Já pensou? Você tem coragem? Então, aí eu vi um testemunho da menina, está na internet, e essa psicóloga lá com elas e tudo, ela fala assim: olha, eu me perdi como menina. Sabe o que ela fez? Fazendo faculdade, saiu da faculdade. Por quê? Um curso brilhante. Ela falou que ela entrou em angústia e foi ver depois, foi fazer uma avaliação, ela se perdeu com tanta informação. Nós temos tido informação demais. Aí eu quero passar para o terceiro aspecto, mas eu quero frisar no segundo aqui, que essa crise que viveu Asaf, poeta de Deus, que talvez você pode estar vivendo, moça, rapaz. Eu creio que chegou o momento de a gente focar numa coisa só. A gente vai pegando aqui muita coisa, pegando, de repente, vem cá, eu não sei o que eu quero ser mais não. Entende? Porque a nossa mente, com quanto a nossa mente, é uma comparação esdrúxula, mas é um computador tremendo feito pelo Eterno, não tem outra comparação, mas cansa. A questão da ideologia de gênero, que o Congresso ano passado reprovou, e a Câmara de Vereadores a semana passada agora reprovou também. Só um vereador que foi a favor, e os demais reprovaram a ideologia de gênero, que depois vai seguindo para a questão da definição da identidade de gênero. E aí eu vejo que a igreja, mais do que nunca, eu sou político, como você também é. Alguém me perguntou: pastor Eugênio, me encontrou na rua, porque você não candidata como vereador? Eu falei: primeiro, que Deus não me chamou para ser e não me deu vocação. Eu não tenho muito time para isso não, mas eu gosto da política. E segundo, que se eu candidatar, a Giselda separa de mim, e se ela separar de mim, eu morro. Entendeu? Mas eu falei assim: mas fica tranquilo, meu irmão,
Eu sempre apoiei os vereadores, apoiei o deputado Link Portela e vou continuar apoiando, porque nós precisamos, tanto os católicos como os evangélicos, precisamos de gente lá em cima, para termos cuidado, para que nós continuemos mantendo essa ideia bíblica da família como instituição divina. Entendeu? Eu conheço esse cara, tem 6 anos, ele não era nada, já tem um prédio, eu que morrendo trabalhar. Então ele começou a nutrir na sua alma inveja. Cuidado, meu irmão. Cuidado, viu, irmãzinha, você que é crente. Está com inveja de sua irmã lá, que casou com um cara que ganha 20 mil por mês e seu marido ganha 2? Essa é a crise que está no seu coração. Você chega na casa de sua irmã lá, que o marido dela ganha 20 mil, 25 mil, 30 mil. Pastor, casou com quem? Casou com quem? Sei lá. Aí você chega lá, a mulher comprou um apartamento de 5 quartos, 6 suítes. Pastor, tem. Aí você chega à sua casinha simples, um quarto que transformou a cozinha no quarto do bebê que nasceu. Aí você, mulher de Deus, homem de Deus, começa a nutrir o quê? Inveja. Foi essa a crise, lê na tua casa, a crise do poeta aqui, Asaf. Ele começou a nutrir inveja. Ele começou falando com Deus: Deus, por que ele tem, eu não tenho, eu sou servo do Senhor. Então, e além disso aí, né, já tem a teologia da prosperidade louca, que fala que você é filho do rei, que seu Deus é dono da prata e do ouro, e vai instigando a gente. E tem hora que você vai começar a aceitar propina. Tem casos aí que eu não quero citar aqui nomes, né? Camarada de igreja, liderança, envolvido com propina, envolvido com roubo, falcatruas, corrupção. Por quê? A gente, como servo de Deus, a gente vai nutrindo isso, irmão. E a gente pensa, nós pensamos que nós temos de ter aquelas coisas. Não estou dizendo que você não deva ter. Trabalhando honestamente, tenha. E se Deus te der condições para você tiver casas e aviões, tenha bênção. A Bíblia não está falando que você não pode ter, não. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de quê? Não está dizendo que o dinheiro é ruim, não. O dinheiro só é ruim quando você ganha desonestamente. E ele é ruim também quando você ganha também desonestamente, e principalmente honestamente, e não abençoa as pessoas. Mas o dinheiro é bênção, não é verdade? Maravilha, rapaz, vai para você ver. Olha que trenzinho terrível. Filma aqui, Ronaldinho. A oncinha. Oncinha, gostando de ser. Mas por causa dessa oncinha aqui, meu amigo, viu? A Bíblia diz que por amor essa oncinha, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E muitos têm entrado nessa cobiça e vivido a destruição. Rapidinho aqui, cuidado para você não perder a sua alma. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder o quê? O poeta aqui estava quase entregando a alma dele. Como assim, pastor? Porque no momento que você começa a ter inveja, você começa a aspirar demais as coisas e fala assim: mas por que ele tem? Por que esses nércios, esses homens ímpios, eles blasfemam de Deus e não acontece nada com eles? Por que eles falam palavrões e a gente fica aqui, o pastor Eugênio pregando, não sai da vossa boca palavra torpe? É porque o pastor Eugênio não conhece minha sala. Eu não conheço mesmo não, já formei, graças a Deus. Inclusive essa semana eu recebi meu diplomão. Legal. Oswaldo, recebi um diplomão agora do Paraná, formado. Eu gosto de brincar, porque o pessoal no seminário brincava com a gente assim, né? Se você for preso, nem cela especial você tem. Eu liguei para um colega meu assim, falei assim: olha, amigo, pois agora eu tenho cela especial. Não é misericórdia não, vou explicar para vocês o que é, gente, calma. Porque o seminário, abençoado, o seminário João Pedro Presbiteriano, ele não é reconhecido pelo MEC. Aí os colegas meus ficavam brincando, porque quem formado aí, curso superior, se acontecer alguma coisa, for preso, sei lá, a mulher dá um tapa nela e fala que deu tapa, então vai prender. Aí ficar nessa brincadeira no seminário. Aí fiz o reconhecimento, fui diplomado. Aí eu brinquei com meu colega: tá vendo, ó, já fiz, você não fez não? Cuidado, hein? Então presta atenção, irmão, fala assim: quase me resvalaram os pés. Cuidado para você não perder a essência, a simplicidade da pomba, a singeleza. O problema é que tem 2 aspectos: ou a gente fica muito com a simplicidade da pomba e esquece da prudência da serpente, ou então a gente fica prudente demais, a gente desconfia de todo mundo, não é verdade?
Já fica desconfiado, não, que eu, hein? Você conhece o homem aí? Conhece quem é esse cara aí? Calma, meu irmão. Então você tem que ficar no meio. Jesus disse para que sejamos simples como a pomba e prudentes como a... Então, para a gente passar para o último ponto, agora eu quero falar com você aqui. Cuidado para que você não perca a sua alma. Perder a alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, da vontade, das nossas emoções. É onde reside aquela aspiração para falar assim: paixão da minha vida, eu te amo, você é a flor que brotou no jardim do meu coração. Que é, irmão? Os irmãos, só irmão Eugênio que está rindo ali, os outros estão pensando o quê, irmão? Está vendo? Está seco, irmão. E é isso aí, é ter poesia, é ter romance. Você não pode perder a essência. O mundo cada vez aumenta a iniquidade, o pecado, e nós poderemos viver como o Asaf viveu nessa crise. Ele ficou angustiado porque ele viu a prosperidade dos ímpios, que eles ganhavam, eles davam festas, banquetes. Pensa você que é crente, vai tentar alugar um lugar lá embaixo para levar 120 irmãozinhos que gostam de comer. 120. Aniversário de 15 anos da sua filha. Mó luta, rapaz, não teve nem até a moto. Enquanto você vê um cara aí corrupto, ladrão, dá uma festa, 1.200.000. A sua festa ficou em R$2.500, mó luta, vendeu quase, vendia a moto. O cara chega lá, dá uma festa, R$1.200.000. Cuidado, dê a sua festinha, nem que se for de que suco, groselha, sabe? Nem que você dá com pão. Eu gostei do povo de São Paulo, vou contar, essa parte eu corto, que eles vão me ouvir lá. Mas eu gostei do povo de São Paulo. Sabe o que eles fazem? Engraçado, Tatiana. A gente podia bolar isso aqui em Montes Claros também, mas sabia que Montes Claros é a capital nacional de festa, né? Sabia disso não? Isso é segundo o nosso repórter. Ele nem está aí não, né? Sabe o que eles fazem lá, Leandro? Eles dão a festa e cada um leva. Bonito. Não é, Giselda? Cada um leva. Então eu dou uma festa lá em casa, aniversário de uma netinha minha, aí ô netinho, aí eu convido vocês aqui, cada um leva. Aí um leva pão, leva salgadinho. E sabe o que eu faço? Eu só pego até empresta essas cadeiras, vamos comemorar a festa. Que vida boa, rapaz. A gente tem que aprender isso, porque aqui a gente faz uma festa, a gente vende tudo. E o povo vai ainda reclama. Por isso você tem que ter cuidado com a festa vai dar. Porque você dá a festa, rapaz, você pega dinheiro emprestado, financia a festa toda. Aí você tem de ficar de carteira em carteira. Você gostou do salgado? Você gostou da festa? Você gostou? Porque depois o povo vai falar assim: moço, eu fui naquela festa lá do irmão fulano, me deu uma desinteria. Para você não perder a essência. Em último lugar, esse homem de Deus, Asaf, que quase me resvalaram os pés. Por um triz eu saía da presença de Deus. Este homem, ele fala, que eu gostaria que você olhasse comigo aí. Vá para a Bíblia para você ver, quando ele fala assim: eu conservei puro o meu coração. Olha para você ver aí, 73:13, para a gente terminar, vamos lá? Em quarto e último lugar, olha a crise que ele teve do quase. Ele falou: sabe de uma coisa? Esse povo aí prostituindo, adulterando, o cara tem 6 mulheres e aquela bestona daquela mulher dele ainda fica com ele. E eu estou aqui com a minha mulherzinha, rapaz, todo dia com a minha mulher, a paixão da minha vida. Olha, eu estou traduzindo aqui Asaf falando, presta atenção. Eu não posso nem dar uma saidinha, né? É a crise, rapaz. Entendeu, meu irmãozão? Por isso que a Bíblia fala: achaste mel, come apenas o quê? Não vai mexer com a mulher dos outros, não. Sabe? É igual um amigo meu aí falou comigo assim: Eugênio, eu tenho medo de cair, sabe por quê? Eu falei: por quê? Eu tenho medo de não voltar mais. Já eu tenho medo de cair, sabe por quê? Eu tenho medo de não me querer mais. É o que a Bíblia fala. Olha,
beba a água da sua própria o quê? Cisterna. Então pensa Asaf entrando na crise, porque ele falou assim: eu conservei por o quê? O coração. Pensa uma pessoa dizer assim: poxa, eu tinha de tudo para roubar na empresa, eu tinha de tudo para entrar na corrupção. Ó Deus, eu estou vendo o Senhor não toma providência aí, Deus. No Brasil, por exemplo, gente, essa corrupção moscada aqui agora, corrupção começa na fila do banco. Eu sou o 12º aqui, chego lá despistado, ó, paga para mim aí, oi, tudo bem? Corrupção no nosso país, irmãos, eu evito até de falar, porque no fundo eu e você somos corruptos. No fundo o quê? No raso. Irmão, sabe? E aí parece que a gente fica nessa crise. Você, jovem que está aqui, pastor, eu não aguento, porque meus colegas tudo pegam as meninas e eu não pego. Porque você é feio? Não, porque ninguém me dá bola. Ah, meu Deus do céu. Repreende essa, Senhor. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Ele estava em crise porque ele guardou puro coração. E isso a gente fica em crise, irmão. Tem hora que a gente, até eu como pastor, a gente tem crise. Nem tanto na área sexual, mas em outros aspectos. Ué, Deus, é o que aconteceu no Salmo 10. Deus, onde tu estás? O salmista no Salmo 10. Onde tu estás, Deus? Que não me responde, Deus. Parecendo aquele poema de Castro Alves, Voz da África, quando ele diz: Deus, onde estás que não me respondes? Em que lugar tu te escondes? Há 2000 anos mandei meu grito, que debalde desde então corre o infinito. Onde tu esconde, Deus? Em que lugar tu te enfias? Castro Alves tentando mostrar o grito daquele povo africano que morria na desgraça, na miséria, ainda continua alguns países lá. E Castro Alves tenta colocar o grito daquele povo. E de vez em quando isso entra no coração da gente, irmão. O poeta que diz: Deus, eu conservei puro o meu coração. Jovem, mantém puro. Você é diferente dos seus colegas lá da escola. Glória a Deus. Você que é casado, homem, eu sei que é difícil, mantenha puro. Mulher, mantenha pura. Você que trabalha em instituição, que é fácil roubar dinheiro, entrar na corrupção, mantenha-se puro, Deus está te vendo. Mantenha-se puro, em nome de Jesus. Mantenha-se puro. Olha, jovem, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu. E eu creio que aquilo é literal. Aquilo ali é literal. Porque quando você agrada de Deus, aí é a explicação interessante, que eu entrei em crise uma vez com esse versículo, e aí um autor explicando o seguinte, que é exatamente quando você vai agradando a Deus, consequentemente você vai ficando íntimo de Deus. E ao você ficando íntimo de Deus, você vai chegar e falar assim: Deus, os meus sonhos são os teus sonhos. Quais são os teus sonhos? Que cumpra a tua vontade em minha vida. Essa é a ideia. Então preserve-se puro. Na sua escola lá, moça, todo mundo está indo para um motel, transando, permita a expressão da palavra que chula, está fazendo sexo antes do casamento, mas você é diferente. Nós entendemos que a Bíblia diz aqui que se nós queremos ter, na minha visão bíblica, sexo é a celebração do amor. Sexo é a celebração do amor. Não é o que o pessoal está fazendo aí. Aí você fala assim: eu quero. Mas a Bíblia fala: deixe o homem, seu pai e sua mãe, une-se a sua esposa, e serão os dois o quê? Aí você fala assim, os seus colegas falam: que isso é careta, tá vendo? Essa Bíblia, isso é retrógrada. Isso é a palavra de Deus imutável, eu creio nela. E esse foi o problema de Asaf. E Asaf termina falando o seguinte: inutilmente eu preservei puro coração. Mas ele fala assim: se eu tivesse falado isso, eu teria traído a geração. Não foi assim? Dos teus filhos. Eu aprendi uma coisa: tem hora que você não deve falar suas angústias para alguém, não, porque você pode até fazer alguém desviar, alguém tropeçar. Esses dias eu dei vontade de falar, desculpa falar aqui, não um palavrão, mas uma palavra meio chula. E eu não falei. Quando eu falei com Giselda falou comigo assim: ainda mesmo que você não falou. Eu estava tão com raiva, mas tem que controlar os nervos da gente. A pessoa vai te perturbando, e você dá vontade de falar. É o que o Asaf falou: tem horas que você tem que segurar para ter cuidado, porque aquele irmão é um neófito, é novo na fé. Ele fala assim: olha,
quando eu entrei no templo, ele era adorador, gente. Quando eu entrei no templo, e que mais? Eu atinei. Eu falei assim: poxa Deus, o que você entende por quando você entra no templo? A ideia aí é, ele voltou para a presença de Deus e foi conversar com o Senhor. Nesse momento que você está em crise, nesse quase, conversa com Deus. Ele fala: eu atinei que todos eles estão indo para lugar escorregadio, e eles serão como a palha, sabe? Eles passarão, o vento vai levá-los. Mas ele fala assim: mas tu és, Senhor, o meu refúgio. Ainda que o meu coração e a minha carne o quê? Desfaleçam. Então nós temos de ter essa fé firme no Senhor, mesmo em meio a toda angústia que vai nos sobrevir, as tribulações. Temos de entender, irmãos, que compensa sermos fiéis a Deus e continuar olhando para frente, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu gosto